Muito bem, então, começando nossa aula de número 8 de Fundações e Tecnologias da Construção, nós vamos fazer uma revisão, né, para a nossa prova dos conteúdos que nós tivemos. Para essa revisão, eu vou propor aqui exercícios e a gente vai resolver exercícios juntos, tá? Então, já começando com o primeiro exercício, são questões de múltipla escolha, né? E eu vou colocando aqui as respostas e comentando rapidamente cada uma delas, tá? Então, a primeira delas é essa daqui, ó, com relação ao canteiro de obras, tá? Estamos falando de fundações, né? Com relação ao canteiro de obras, é incorreto afirmar. Nós temos que encontrar aqui a alternativa que está errada. Eu já destaquei ali, né? Mas vamos ver por que não são as outras, né? Ó, devem estar previstas as instalações necessárias para escritórios, dependências para a permanência dos operários durante a execução da obra. Perfeito, né? Tem que ter essas instalações com o acesso, né, e permanência desses trabalhadores, desses funcionários na obra, porque eles têm que ter um ambiente é, é, que preveja, né, essas utilidades dos ambientes, como, por exemplo, um escritório, né, e tudo mais. Um refeitório, dependendo do canteiro de obras, né, e tudo mais. Os materiais a serem utilizados devem permanecer armazenados na obra ou na central de dosagem, separados fisicamente desde o instante do recebimento até o momento da utilização. Claro, não pode estar tudo juntos, todos juntos os materiais e tudo mais, né? Agora vem a resposta é, incorreta, né? Não há necessidade de identificação dos equipamentos ou materiais, pois os funcionários são experientes para reconhecê-los. Quer dizer, quem me garante que todos os funcionários são experientes, né? E como assim? Eu não preciso identificar nada, né? Eu tenho que ter uma organização ali, né? E a letra D, deve haver um arquivo específico para a documentação que comprova a origem, características e qualidade dos materiais, né? A parte de documentação dentro do canteiro de obras, tá? Número 2. Quanto ao sistema de formas, é incorreto afirmar. Então, eu vou deixar a alternativa errada para depois. Então, a letra B aqui, ó. O sistema de formas deve suportar as cargas da estrutura até que o concreto atinja as características estabelecidas. Obviamente, né? Características estabelecidas, né? De cura, né? Então, eu não posso tirar as formas antes da cura do concreto, né? Isso que está dizendo aqui. No sistema de formas devem ser previstas as cargas de lançamento e adensamento do concreto. Então, eu não posso colocar um sistema de formas que não preveja essas cargas adicionais, né? Senão vai colapsar tudo. É isso que está dizendo aqui. O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto permanente não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua remoção, né? A forma ela está ali para auxiliar na confecção do concreto armado, não para servir de, de estorvo, né? Promovendo uma patologia, né? Caso o responsável pela execução da obra tenha dúvidas quanto à retirada das formas, este deve entrar em contato com o projetista para esclarecer dúvidas, nada mais natural, né? Entrar em contato com quem projetou para alguma eventual dúvida que ele possa ter. Letra A, que é a incorreta, né? O sistema de formas é formado exclusivamente pelas formas e suas uniões. Então, como a gente viu, né, existem vários outros componentes do sistema de formas, como, por exemplo, as escoras, né? Então, não é só como é que a forma vai ficar ali sem ter um escoramento, né? Então, não são só as formas. Então, por isso está errado ali, né? Número 3. Quanto às armaduras, é incorreto afirmar também. Os elementos que compõem as armaduras devem estar separados e identificados para evitar trocas involuntárias. Beleza. As ferragens certas, no lugar certo, né? Os outros componentes, enfim, os outros materiais que compõem ali as armaduras têm que estar, né? Os arames, cozidos, enfim, né? Barras de aço para construção, telas soldadas, armaduras pré-fabricadas não devem ser danificadas durante as operações de transporte.
estocagem, limpeza, manuseio e posicionamento no elemento estrutural. Claro, se eu danificar, eu vou ter dificuldade de utilização depois, né? Eu vou comprometer a resistência do material, se eu danificar esse material, né? Vou pular a letra C. Os elementos que compõem as armaduras devem estar livres de ferrugem, e esses devem passar por limpeza, caso isso aconteça. Se eu não me atentar a isso, né, pode ser que quando eu fizer a minha estrutura de concreto armado, dentro da estrutura, eu tenha oxidação do próprio aço, né, comprometendo a própria resistência da estrutura, né? O aço está ali para contribuir, não para atrapalhar, né? Os elementos que compõem as armaduras, quando em formas de espera por mais de 90 dias, devem ser pintados com pasta cimentícia para evitar oxidação. Então, as esperas, né? Se eu deixo ela exposta por um período superior a 90 dias, eu tenho que passar uma pasta cimentícia para que ela não oxide. É isso que está dizendo. Senão eu comprometo a resistência do material, né? E a letra C, que é a incorreta, os elementos que compõem as armaduras podem estar estocados tocando o solo, desde que estejam separados e identificados. Nada a ver, né? Então quer dizer que se eles estiverem separados, eu posso deixar ele no chão, né? Para ele ter contato com o solo, com matéria orgânica, para ele oxidar, para ele enferrujar, no caso, né? Não, nem identificados e nem não identificados, não pode, né? Bom, com relação ao concreto, é incorreto afirmar. A resistência característica do concreto, módulo de elasticidade e durabilidade devem seguir as especificações de projeto. Ok, certinho. Para obter a resistência do projeto, devem ser seguidas as quantidades por metro cúbico de cada um dos componentes, incluindo os aditivos. Tranquilo também, né? A resistência do concreto ela é prevista, né? De acordo com os materiais que vão ser utilizados ali e a proporção de cada um deles, né? Inclusive dos aditivos. Então, tá certinho. Letra D. As condições e a qualidade disponível dos equipamentos necessários ao lançamento e ao adensamento do concreto devem também ser verificadas, né? As quantidades e a condição dos equipamentos e dos materiais mesmo, né? Tem sempre que ter essa atenção aí. É necessário haver um plano de concretagem bem elaborado. Olha como é boa essa daqui, ó. Que assegure o fornecimento da quantidade adequada de concreto. Imagine você está fazendo uma concretagem e tem que interromper a concretagem por falta de material bem no meio, né? Fica ruim. Então, esse plano de concretagem à medida que for sendo fabricado, se for em loco, né, o canteiro de obras, ou se for de concreteira, já tem que ter o próximo lançamento de concreto disponível, porque senão eu faço um pedaço, daí eu tenho que fazer uma emenda não, mas tem que fazer um complemento ali porque faltou concreto, difícil, né? E vem agora a incorreta, né? Não há necessidade de ter uma equipe com treinamento específico para o lançamento e adensamento do concreto, quando esse é dosado em central de concreto. Então, quando ele é dosado ali na central de concreto, não precisa ter pessoal com experiência, com treinamento para isso. Pode ser qualquer pessoa fazer, né? Entendeu? Então, não é bem assim, né? Só um pouquinho lá, pessoal. Só um pouquinho lá. Deixa eu só acertar um negócio aqui. Beleza. Então, vamos para a próxima. Exercício 5, ou exemplo 5, né? Agora nós vamos fazer cálculo, tá? Ó, uma fundação quadrada de 2 por 2 em planta, né? O solo que suporta a fundação tem um ângulo de 25 graus, beleza? E a coesão desse solo, que é o C', né? É de 20 kN por metro cúbico, por metro quadrado. O peso específico do solo, o gama, é 16,5 kN por metro cúbico. Determine, ó, o que é para fazer? Determine a carga total admissível na fundação com o fator de segurança 3. Suponha que a profundidade, ou DF, é de 1,5. Beleza? Então, o desafio nosso é achar a carga total admissível aqui. Lá, beleza? Isso, um pouquinho.
eu já aproveitar aqui para fazer um negócio. Só um pouquinho. Eu já deixar nas tabelas que eu vou utilizar. Tá. Beleza. Então tá, vamos lá, vamos resolver esse exercício. Para resolver esse exercício, eu vou utilizar a equação, que é essa daqui. Nesse caso aqui, desse exercício, eu vou utilizar os fatores de capacidade de carga de Terzaghi, tá? Que é aquela tabela. Então, eu vou pegar essa tabela aqui. Tá? Aqui, ó, tá aqui a tabela, né? Deixa eu só tirar ela um pouquinho da frente. Por quê? Porque eu tenho que ver qual que é o ângulo, né, do cisalhamento ali da fundação com o solo. Então, ele me disse aqui, ó, que o ângulo φ é de 25 graus. Tá? Então, na tabela agora, eu tenho que olhar aqui, ó, aonde é que está o 25. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, então, eu tenho aqui, ó, o ângulo φ, eu tenho o NC, NQ e o N gama na tabela, né? E eu tenho aqui, ó, um ângulo φ de 25, que está aqui embaixo. Então, eu tenho os três valores aqui, ó, 25,13, 12,72 e 8,34. Está aqui, ó, 25,13, 12,72 e 8,34, do NC, NQ e N gama, né? Tá? Beleza. A partir disso, eu já tenho esses valores, eu já posso começar a desenvolver a minha equação, né? Por quê? Porque eu posso agora achar o QU, aqui, ó, que é a carga unitária, né? Então, pela equação aqui, ó, eu tenho 1,3 vezes C vezes NC e tudo mais. Então, baseado nessa equação, eu começo a substituir os valores. Então, qual que é o meu valor de C, linha? Era 20, né? Aqui, ó, C linha, no enunciado do exercício, vale 20, tá? Então, aqui o 20. Quanto vale meu NC? Aqui, ó, 25,13. Daqui 25,13, mais, que é da equação, Q vezes NQ. Lembrando que o NQ vale 12,72. Daqui, ó, 12,72. E o meu Q, ele é a multiplicação do meu DF vezes o meu gama. 1,5 vezes 16,5. Está aqui, ó. 1,5 vezes 16,5. Tá? E assim eu vou montando a equação. Não vou perder muito tempo aqui em falar sobre a substituição só de valores pela fórmula. Né? Fazendo todas as considerações matemáticas, o meu QU vale 1.078. Tá? Bom, agora eu posso achar a carga admissível por área específica na fundação, levando em consideração o meu fator de segurança. Se eu encontrei uma carga total sem fator de segurança de 1.078, é só eu dividir o QU por o FS e eu tenho essa carga total, né, por área de 359,5 kN por metro. Tá? Nessa minha estrutura. Bom, agora eu consigo achar a carga admissível, que é o que o exercício pede, por área específica da fundação. Então, quanto que é a minha estrutura suporta? Para isso, eu vou pegar a carga total vezes B ao quadrado. B, lembra que o B é a base, né? Da minha sapata, da minha fundação, né? Tá? Então, vamos ver quanto que era o B lá? Ó, uma fundação quadrada de 2,2. Então, a base dela tem 2 por 2. Ou seja, substitua aqui o B ao quadrado, né? 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, dá na mesma. Então, eu encontro uma carga admissível Q de 1.438 kN nessa sapata aí. Beleza? Muito bem, matamos esse primeiro.
Se tiverem dúvida, vão me falando aí que eu vou interrompendo para poder sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Ok, vamos lá. Vamos para o exemplo número 6 agora. Consulte o exemplo 1 e suponha que os parâmetros da resistência ao cisalhamento do solo são os mesmos. O que são os parâmetros de resistência ao cisalhamento? Está aqui, ó, 25 graus, a coesão é de 20 quilonewtons e o gama do solo, né, que é o peso específico, de 16,5. Então, são os mesmos, tá? Isso que ele quis dizer aqui. Então, uma fundação quadrada medindo B vezes B, ou seja, eu não sei quanto tem a base dessa fundação. Será submetida a uma carga total admissível de 1.000 quilonewtons. Então, eu já sei a carga. Lembra que atrás aqui deu 1.438? Né? Nós achamos a carga. Agora não, agora nós já temos a carga a partir dos cálculos que eu fiz lá da minha estrutura e eu vou achar agora, dimensionar a minha sapata, né? Para ver quanto de base que ela tem que ter. Com um fator de segurança de 3 e um DF de 1 metro, ou seja, a profundidade, né? Desde a superfície do solo até a base da minha fundação. Então, determine o tamanho de B da fundação. Isso é o que nós temos que fazer nesse exercício. Então, já começando aqui, para fazer esse meu cálculo, eu utilizo aqui, primeira coisa, né, já lembrando aqui que o Q é de 1.000, fator de segurança 3, parará, o QU vale 1.000 vezes 3, porque com o fator de segurança de 3, ou seja, 3.000 quilonewtons, né, aqui, já acrescentando, né, eu já tinha, o 1.000 era com o fator de segurança, agora eu tirei o fator de segurança para eu utilizar o meu QU ali, né? Que lembra que o QU é sem fator de segurança, né? Minha carga nessa estrutura. Então, para eu achar o QU, eu tenho que dividir o meu Q admissível dividido pela base da estrutura ao quadrado, né? Da base da fundação ao quadrado. Então, 3.000 dividido por B ao quadrado. Pronto, acabou aí. Não tenho o que fazer mais, porque o B é justamente o que eu quero fazer, né? Então, agora, nós utilizamos a mesma equação para a gente começar novamente a tentar encontrar aí e comparar valores para resolver o nosso exercício aí, né? Então, lembrando que o Q é igual ao gama vezes DF, ou seja, o peso específico do solo, vezes o tamanho, né, a profundidade ali da minha fundação, ou seja, 16,5 vezes 1, 16,5. Então, achei o valor de Q. Né? Na tabela, essa tabela aqui de Terzaghi, né, nós vimos que para 25 graus, né, aqui, ó, para 25 graus, eu tenho aqueles valores lá, são os mesmos valores, né? Deixa aqui, ó. Para 25 graus, eu tenho 25,13, 12,72 e 8,34. Então, vocês têm que ter essa tabela aqui, tá? Para vocês dimensionarem esses valores aí, tá? Bom, então, seguindo aqui, já tenho aqui o NC, o NQ e o N-gama, né? Para eu jogar ali na minha fórmula, né? Na minha equação, NC, NQ e N-gama. Então, QU, que é o que eu quero encontrar, a 1,3 da equação, vezes 20, que é o meu C', né? Que é o mesmo valor lá do exercício anterior, lembram? Que é a coesão do solo, né? NC da tabela 25,13, mais que eu acabei de encontrar aqui 16,5, ou eu poderia jogar aqui a multiplicação, né? 16,5, que é o meu gama, que é o peso específico do solo, vezes o DF, que é a profundidade da minha fundação, vezes o NQ, que é da tabela, 12,72, que está aqui, né? Mais 0,4, que é da constante da equação,
vezes o peso específico do solo, que é 16,5, vezes B, opa, não tem o B, vezes o B, vezes o meu N gama, que é 8,34. Beleza. Faço todas as considerações matemáticas ali, né? Lembrando que eu posso fazer essa parte da equação e essa parte da equação separadamente, né? Para eu poder encontrar os valores ali, né? Então, eu vou ter duas partes na equação, uma com um valor numérico e a outra com um valor numérico e mais a minha incógnita, que é o B, que eu quero. Agora, o que, que eu faço? Igualo as equações. Igualo essa equação, essa primeira equação aqui, ó, 300 dividido por B ao quadrado, com essa daqui que eu acabei de encontrar, 836,26 mais 55,04 vezes B. Então tá aqui, ó, a primeira equação e a segunda equação. Igualando uma à outra, agora eu consigo achar o valor de B. Lembrando que, para eu encontrar o valor de B, eu tenho que, ir por tentativa e erro. Então, eu achei ali 1,77. Então, eu pego a calculadora, né, e faço lá, ó, 3.000, que é 3.000, divididos por 1,77, que foi o valor de B que eu encontrei, ao quadrado. Então, deu 957. Tá? Então, eu tenho agora que ver a segunda parcela e colocar o valor de B. Esqueci quanto que deu ali. Mas eu vou fazer o do outro lado, né? Eu não anotei aqui. 836,26 mais 55,04 vezes 1,77. Ó, 933. Eu não lembro quanto que deu o outro, mas assim, você aproxima os valores, tá? Então, quanto mais próximos forem os valores, por isso que é por tentativa e erro, né? Se um deu 900, o outro vai dar 902, 901, então bateu, né? Então eu coloco ali o valor de 1,77. Aproximo para 1,8, né, pessoal? Que na prática, se eu for pensar, o meu construtor está trabalhando na obra lá para mim, né? Ele não vai fazer uma sapata ali, uma fundação com base de 1,77. Na verdade, ele já vai fazer com 1,80, né? Em alguns casos, até a gente até arredonda para 2 metros já, né? Dependendo do caso aí, tá? Mas 1,80 é um valor mais redondo, mais tranquilo de se fazer. Ou seja, essa fundação aqui ela vai ter uma base de 1,80 m por 1,80 m, tá certo? Dimensionamos essa nossa fundação. E terminamos o exemplo de número 6. Vamos agora para o exemplo de número 7 dessa nossa revisão. Uma fundação quadrada de 1 por 1, né, em planta, o solo que suporta a fundação tem um ângulo de 20 graus e coesão de 20 kN por metro quadrado. O peso específico do solo é 16. Determina a carga total admissível. É quase a mesma coisa, né? É para determinar a carga total admissível com fator de segurança 3, é quase a mesma coisa do outro lá atrás, né? Suponha que a profundidade da fundação DF é de 1 metro, tá? E que a ruptura geral por cisalhamento global, geral, ocorre no som. Resolva o problema utilizando a equação 7, que é aquela equação que a gente já está acostumado, aquela grandona. Então, a equação 7 é essa daqui, né? Onde a gente tem que encontrar os valores ali de QU, o valor de QU, né, a partir da coesão, do NC, FC. Então, a gente vai ter que utilizar aquelas equações lá que a gente utilizou naquela outra tabela. Deixa eu pegar a tabela aqui para vocês darem uma olhada nas tabelas que a gente vai ter que utilizar aqui, né? Essa tabela aqui, ó, que a gente encontra as equações para resolver cada uma dessas incógnitas, né? O FCS, o FCD, o FCI, tudo mais, né? Nessa tabela aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês verem melhor.
Aqui, ó. Então, nessa tabela aqui, ó, a gente tem lá o fator forma e profundidade, principalmente, né? Então, a referência aqui, ó, FCS, FQS e F-gama-S. Então, se o DF dividido por B for menor que 1, para φ igual a zero, que não é o nosso caso, né? Para φ, cadê aqui? Aqui, ó, para φ maior que zero, nós começamos a utilizar essas equações aqui, ó, de FCD, FQD e F-gama-D, tá? Então, essa parte aqui que a gente vai utilizar. Eu vou tirar aqui e vou mostrar a outra tabela de fatores de carga de suporte, que não é de Terzag, que nós vamos usar aqui. Nós vamos utilizar essa outra aqui, ó. É um φ de 20 graus, né? Então, vamos pegar aqui. Tá aqui, ó. 20 graus, 14,83, 6,40 e 5,39. Então, tá aqui, ó. 14,83, 6,40, 5,39. Tá? Esses valores que a gente vai utilizar ali. Então, a equação 7 é essa daqui, ó. Bem grandona, né, a equação. Tá? Então, eu preciso... aqui, ó, uma vez que a carga é vertical, FCI, FQI e F-gama-I é igual a 1. Então, com base na tabela dos fatores de capacidade, que é aquela que a gente viu ali atrás, eu coloquei aqui recortado essa tabela, né, de fatores de capacidade de suporte, para a gente ver os valores ali. Tá? É aquela mesma tabela, eu só recortei ela e coloquei aqui. Bom, então começando já, utilizando a tabela, né? Tabela fatores de forma, profundidade e inclinação, que é aquela que tem as equações lá, né? Para a gente já começar a achar os valores que a gente precisa jogar naquela equação 7 lá, né? Então, FCS, 1 mais B dividido por L, NQ, NC. Então, quanto que tem de B e de L? De base e de largura? Não é 1 metro aqui, ó? Ó, uma fundação quadrada de 1 por 1. Então, é 1 por 1. Então, já coloco aqui, ó, 1 por 1 de NQ, que eu achei aqui atrás, o NQ, né? 6,40, aqui 6,40, dividido por 14,83, que é o NC. Aqui, ó. Então, o meu FCS deu 1,431. Beleza. Agora eu vou para o FQS, né? Também jogo na fórmula lá, né? 1 dividido por 1, que é base e largura, vezes a tangente de 20. Achei 1,364. O F-gama-S é 1 menos 0,4 vezes 1 dividido por 1, 0,6. Beleza. Achei esses três valores para jogar na equação zona lá já, né? Agora eu vou para o FQD. 1 mais duas vezes a tangente do φ, linha, né? Que é 20, vezes 1 menos o seno de 20 ao quadrado, tá? Não vou tomar muito tempo aqui, nem vou fazer na calculadora, porque acho que isso aqui vocês não têm dificuldade de fazer, né? Então, deu 1,315. O meu FCD também joga a mesma coisa, né? É o FQD, que eu acabei de encontrar, 1,315, menos 1, o FQD, 1,315, dividido pelo NC, que eu encontrei lá atrás, na tabela, 14,83, vezes a tangente do ângulo φ, que eu tenho de cisalhamento naquele triângulo lá feito com a incidência de carga na minha fundação e o solo, né? 20 graus. Então eu tenho 1,373. Beleza? E o meu F gama D, ele vale 1. Deixa eu até mostrar para vocês aqui por quê, só para exemplificar. Acho que é essa aqui, ó. O F gama D aqui, ó, ele vale 1 pela própria tabela lá. Então não precisa nem calcular nada, né? Beleza. Então vamos lá. Agora, jogando tudo aqui na equação, os valores que eu encontrei, meu C que vale 20, o NC que vale 14,83, que eu vi na tabela, o meu FCS que eu acabei de calcular agora, 1,431. Vamos ver se o FCS é isso mesmo? Aqui, ó, FCS
1,431, beleza? E eu vou jogando agora os valores aqui, ó. FCD 1,373, o FCI vale 1, lembra? Porque é vertical lá, né? O meu Q, lembram que o Q é a multiplicação do meu DF vezes o meu gama, ou seja, da minha profundidade da fundação, lembra que nós estamos falando de fundações rasas aqui, né? Da profundidade da fundação, 1 metro, vezes o peso específico do solo. Então, 1 metro vezes 16, que é o peso específico do solo, nesse caso aqui. Vezes o NQ, vezes o FQS, vezes FQD, está tudo aqui os valores, né, que nós calculamos agora mesmo. Vezes o FQI, que também é 1. Os Is ali vão ser todos 1, né? Mais meio, vezes o peso específico do solo, vezes a base, né, o B aqui, ó, que vale 1, vezes o gama, ou melhor, o N gama, que vale 5,39 pela tabela, vezes o F gama S, e assim por diante até o FI gama I, que vale 1. Ou seja, o meu QU, eu encontrei esse valor aqui de 792,3 quilonewtons por metro quadrado. Tá? Aplico o meu fator de segurança, né, nesse valor. Então, eu divido os 792,3 por 3 e eu tenho a minha carga total de 264,1 quilonewtons por metro. O carregamento distribuído ali, né? Mas eu quero achar a minha carga admissível, né? Como que eu faço para encontrar a carga admissível? Eu utilizo o Qzão, né, que é a carga admissível, é o Q total vezes o B ao quadrado, igualzinho nós fizemos no exercício anterior. Ou seja, o B, como o exercício disse, né, que é a base da minha fundação, é de 1 metro por 1 metro. Então, 1 metro ao quadrado. 264,1 vezes 1 ao quadrado, ou 1,1, dá na mesma. Ou seja, a minha carga admissível nessa fundação aqui é de 264,1 quilonewtons para essa configuração, para esse tipo de fundação que já existe, né? Beleza? Vamos lá, não acabou ainda. Agora vamos para o exercício número 8. Uma fundação quadrada B por B, não sei ela, com o tamanho dela, deve ser construída como mostrado na figura. Aqui é a figura, né? Suponha que o peso específico do solo é de 16, o peso específico saturado é de 18, o ângulo daqui, né? Vou desenhar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo de 30, né? 30 graus, tá? É um ângulo aqui, né? De 30 graus. O DF é de 1,5, ou seja, essa profundidade aqui, ó, é 1,5, e o D1, 0,7, ou seja, da superfície do solo até o lençol freático, tá? Então, esse lençol freático aqui, ele é alto, né? Ele é bem rente ao solo. Que mais? Ah, tá. A carga total admissível com o fator de segurança é de 700 kN. Determine o tamanho da fundação, ou seja, o B vezes o B. Então, mais uma vez, nós vamos dimensionar aqui a nossa fundação, né? Então, vamos lá. Q total. Vamos fazer muito semelhante àquele outro exercício que a gente fez também. Q total dividido por B ao quadrado. Então, Q total é 700 B ao quadrado. Opa, formei a equação A, igual aquele lá de trás. Então, com base na equação 7, com a coesão do solo igual a zero, para o carregamento vertical, obtemos o Q total de QU dividido por FS, né? Que é a carga dividido pelo fator de segurança, dessa equação aqui. Então, já seguindo essa equação, nós achamos o seguinte, que para 30 graus, naquela tabela mesmo lá, né,
Deixa eu pegar a tabela de novo aqui, deixa eu ver se eu acho ela, ó. Para 30 graus agora, ó. Então veja que aqui vai até 25, né? Então eu tenho que ver no outro lado aqui, ó, onde continua a tabela, achar o 30. Então tá aqui o 30, ó. Então já vou aumentar aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. O 30 tá aqui, que é o ângulo, né? O ângulo φ. Eu tenho NC, NQ e N gama como 30,14, 18,40 e 22,40, tá? Que já são valores tabelados, né? Já foram feitos ensaios desses valores aí. Então, utilizando lá as minhas equações, FQS, F gama S e F QD e F gama D, eu encontrei esses valores aqui, ó. No caso do meu FQS, eu já encontrei 1,57, F gama S achei 0,6, e o meu FQD, onde eu tenho aqui o B, o DF dividido pelo B, eu vou ter valores diferentes, porque o DF é 1,5, mas o B eu ainda não tenho, né? Porque aqui, ó, o meu B dividido pelo L, como eu sei que ela é B, B, que ela tem o mesmo tamanho de largura e de comprimento, então qualquer valor que eu colocar ali vai ser 1. Então, 1 mais 1 vezes a tangente de 20, ou melhor, de 30, né? 30 graus, o 1 não vai fazer diferença ali. Então, aqui agora vai, né? 1,5 dividido pelo B, que é o que eu preciso. Então, no final das contas, eu vou achar uma outra equaçãozinha aqui, ó. Tá? Muito bem. O Q, lembrando que é o, o gama de solo saturado menos o gama da água, então eu encontrei 15,62 aqui, ó. Jogando tudo na equação ali, né? Beleza. Então, agora eu vejo aqui o meu valor do Q total. E esse valor do Q total, eu vou jogando todos os valores ali que eu encontrei. Então, lembrando que eu tenho esta parcela aqui, ó, que tem um valor de B, e eu tenho um outro B aqui, ó. Tá? Então, como assim, né? Então, o meu Q, ele está aqui, que eu já achei. O meu FQD, melhor, FQS, tá aqui, ó. Meu FQS 1,57. Opa. Tá aqui o FQS 1,57. O valor de Q, lembram lá o valor de Q? Nós achamos aqui agora, ó, 15,62, né? Tá aqui o 15,62. E assim eu vou colocando. E o meu valor de FQD é uma equaçãozinha aqui, ó. Então eu coloco o valor da equação inteira aqui no meu exercício. Fazendo todas as considerações que eu tenho aqui, só com um detalhe aqui, ó, que eu acho importante a gente falar para vocês resolverem isso daqui com maior tranquilidade. Perceba que aqui, ó, eu tenho valores sendo multiplicados, né? Tá? Esses valores aqui, ó, se você multiplicar todos eles, quer ver? Ó, vou multiplicar aqui na calculadora. 15,62 vezes 18,4 vezes 1,57 deu 451,23. Ali, ó. 451,23. Só que perceba que eu estou dividindo ele por 3 aqui, ó. Né? Dividido por 3 deu 150,41. Olha lá. 150,41. Esse 150,41 eu tenho que multiplicar, porque aqui eu vou ficar com um valor só, né? 150,41. Eu tenho que multiplicar aqui, ó, vezes 1 e vezes o 0,43 dividido por B. Por isso que ele dá 150,41 mais, aqui, ó, mais, multiplicando ele vezes 0,43 dá 61,67 dividido por B, tá?
E essa outra parcela aqui, ó, eu faço da mesma forma, né? Só que eu não preciso fazer essa jogada aí. É só eu ir multiplicando, 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 dividido por 2 vezes o B. Eu acho essa parcela aqui, tá? Bom, agora basta eu igualar as duas equações, a equação A e a equação B. Lembrando que a equação A eu encontrei lá no comecinho, está aqui ela, né? E a equação B, essa que eu acabei de encontrar agora, igualo uma e outra, e por tentativa e erro, eu encontro o valor de B, tá? Então, ó, eu achei 1,65. Então, ó, 700 dividido por 1,65 ao quadrado. Então, deu 257, tá? Se eu substituir o B ali da segunda parte da equação, do lado direito do sinal de igual, eu vou encontrar um valor próximo disso. Então, a minha fundação ela vai ter um B, um valor de B, de 1,65. Matei o exercício. É claro que, como eu falei para vocês, 1,65, é melhor colocar 1,70 já, né? 1,70 m, tá? Exercício 9. Isso na prática, né? Lá na obra mesmo, né? Aqui no exercício deixa um 65 mesmo. Para a fundação rasa, eu tenho B de 1 m, L de 1 m, DF de 1 m. Então, as características do solo conhecidas são 20 graus de ângulo, a coesão de 48 e o gama dele, né, peso específico, de 18 kN. Módulo de elasticidade 620 e coeficiente de Poisson de 0,3. Calcule a capacidade de carga limite. Ou seja, quanto que esse solo, e essa estrutura vai suportar. A carga mesmo, né? Limite dessa fundação. Muito bem. Então, eu me baseio agora nessas equações para encontrar o IR, o GS e o IR, e misturando todas essas equações, né, eu chego a esta equação aqui de baixo, tá? Que é o meu IR. Então, para eu achar o Q, valor de carga aqui, né, eu utilizo essa equaçãozinha, onde o meu gama é 18, o DF é 1 metro, a base dele 1 metro, dividido por 2. Então, eu achei um Q de 27 kN por metro quadrado, que é o que eu vou jogar nessa equação aqui de baixo, né? Então, esses outros valores eu já tenho todos eles. Meu módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, o ângulo, o Q, que eu acabei de encontrar, e a coesão do solo eu tenho. Então, eu achei o meu IR de 4,12. Então, agora, esse índice, né, eu vou jogar no meu IR crítico, né, para poder encontrar esse valor crítico do IR, para eu poder continuar utilizando ele na equação mais à frente aí. Então, o que eu faço aqui? Aqui já tem algumas coisinhas, algumas dicas que eu preciso dar para vocês. Então, por exemplo, já vou na equação direta aqui com os valores substituídos, né? Como que é a maneira mais fácil de dar certo aí? Então, aqui eu tenho a cotangente, eu vou começar de trás para frente, tá? Eu tenho a cotangente de 45 menos 20 dividido por 2, tá? Cotangente é o contrário da tangente. Então, para você fazer isso aqui, você vai fazer o seguinte, vai pegar na calculadora e vai colocar lá, ao invés de cotangente, você vai ver que não tem na calculadora simples assim, né? Então, você vai pegar 1, vai digitar lá, 1 dividido, aí coloca entre parênteses aqui, né? Que você vai dividir. 1 dividido por, ao invés de você colocar cotangente, você coloca tangente. Porque como a cotangente é o contrário da tangente, então se você colocar 1 dividido pela tangente, vai dar a cotangente, tá? Tangente de, abre parênteses de novo,
45 menos, abro o parênteses de novo, abri 3 vezes o parênteses, 20 dividido por 2. Ou você coloca ali já 10 direto, né? Fecha parênteses 3 vezes, igual, aqui, ó, o valor que deu. Exatamente igual ali, ó, 1,428148 e assim por diante, tá? Eu reservo esse valor aqui embaixo, tá? Matei essa cotangente na calculadora. Se você for digitar tudo na calculadora, pode ser que dê erro aí, né? Tá. Eu tenho uma exponencial ali, né? O que eu prefiro fazer? Eu prefiro resolver o que está dentro aqui desse parênteses para depois fazer exponencial. Então, 3,3 menos 0,45, né? E deu 2,85. Agora, eu vou para a exponencial, né? Então, o que eu vou fazer? Você aperta o Shift aqui da calculadora, no caso dessa calculadora que é Cássio, né? Aperta o Shift, ele vai aparecer o E. Melhor, vai aparecer nada, só vai aparecer o Shift, né? Aí você aperta aqui o LN. Aqui, ó. O LN da calculadora. Apertou o LN, aí sim ele vai aparecer o E ali em cima, né? Aí você coloca esses valores ali entre parênteses, tá? Então, E, que é exponencial de 2,85 vezes 1,428148007. Fecha o parênteses, igual, olha aqui, ó, 58,5699 é o que está ali embaixo, né? O resultado. Beleza. Esse valor aqui, perceba que ele está sendo multiplicado por um meio, né? Então é só dividir por 2 aqui, ó. Dividido por 2, 29,29. Aqui deu 29,2849, 29,29, tá? Então, meu índice crítico é 29,29. Matei essa equação zona macabra aí, né? Beleza. Então eu já tenho o I crítico. Então, se você olhar lá nos slides anteriores, nas aulas nossas lá, você vai ver que quando o IR crítico é maior que o IR, então eu utilizo esta equação zona aqui, ó. Se for menor que o IR, tem uma outra equação um pouquinho menor lá, né? Então, agora aqui, ó, a exponencial é a mesma coisa, né? É só eu fazer essa parte aqui primeiro, resolver toda essa primeira parte, eu já resolvi aqui, ó, 0,9 alguma coisa, e resolver essa outra parte aqui, ó, daqui até aqui, ó, antes do sinal de mais. Então eu tenho dois valores aqui, ó, um negativo e um positivo. É só eu fazer a mesma coisa, né? Shift, daí LN, daí deu errado aqui, mas é porque eu estou fazendo de costa aqui, né? Então, Shift vezes LN, que vai aparecer o Ezinho, daí você coloca aqueles dois valores entre parênteses ali, ó, menos 1,3830 parará, parará, mais 0,97 parará, 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 ou você faz a somatória primeiro e depois só faz a exponencial. Então, o meu F gama C e o F Q C são iguais a 0,661, tá? E o meu FCC, com os valores que eu tenho na tabela lá, eu achei 0,598. Jogando agora todos esses valores na equação zona, né? Primeiro que tem que resolver mais alguns aqui, né? O FCS, o FQS e o F gama S. Não vou me ater muito aqui, porque acho que vocês já entenderam, né? Como é que faz. 1,431, 1,364, 0,6, né? E agora, sim, eu vou... tem mais os valores aqui, ó, de FQD e FCD. E de F gama D, que também eu joguei nas mesmas equações lá e achei os valores. No final das contas, eu substituo os valores que eu for encontrando, né? Para achar o QU, que é igual a o meu C, eu coloquei aqui para lembrar, ó, 48, tá aqui. O meu NC, eu não coloquei aqui, mas ali atrás é 14,83, tem, né, esse valor.
vezes o meu FCS, que eu tenho aqui, ó, 1,431, e assim por diante. Eu vou colocando os valores aqui, né, até encontrar a minha carga máxima, que é de 992,18 quilonewtons por metro quadrado de QU, que é a carga, a carga, né, distribuída que eu tenho por metro quadrado nessa minha fundação. Se eu quisesse saber a carga unitária, daí eu multiplicaria por B ao quadrado lá para achar o Q maiúsculo, né? A carga unitária não, a carga admissível, né? Beleza, pessoal?